Estimados irmãos do Centro de Estudos Espíritas, o Canto da Paz, bom dia. Que a paz de Jesus esteja em cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre o tema A Missão do Espiritismo: consolar, acolher, esclarecer e orientar. Consideramos que a obra basilar da doutrina dos Espíritos, composta pelos 5 livros da codificação espírita, é um roteiro para uma vivência de esperança, de saber e de caridade. Mas devemos ainda considerar que a doutrina espírita é uma escola de verdades espirituais que revela e simplifica as verdades ocultas devido à clareza e à racionalidade dos seus postulados religiosos, científicos e filosóficos. Baseada na pureza do cristianismo inicial, cristianismo primitivo, e tratando-se de uma obra dos espíritos superiores, é uma doutrina efetiva à mente moderna, porque é despida de adornos, rituais e tabus religiosos. Nós devemos considerar a doutrina dos Espíritos como uma grande oportunidade para a humanidade. Uma oportunidade precisa. Porque a influência dos Espíritos sobre o homem é multimilenar. Mas a sua ação, pautada num corolário ético-moral, surgiu apenas com a proclamação da doutrina consoladora, que já havia sido anunciada por Jesus, conforme lemos no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 a 18, que assim se expressa. Disse Jesus: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós." Isso é muito mais que uma promessa. Isso é uma certeza de que Jesus permanece conosco. Portanto, entendamos que o Espiritismo é uma doutrina espiritualista que surgiu no momento adequado, no momento exato para o homem entender a existência das forças ocultas do mundo e compreendê-las através do próprio avanço científico e filosófico, através da pesquisa, do estudo, do conhecimento. Este conhecimento sempre existiu, mas estava, digamos, habilmente velado, escondido, pela simbologia tradicional dos templos e das confrarias iniciáticas. E esse conhecimento era passado somente
após iniciações secretas feitas por aqueles que se destinavam a essas iniciações. Nesse aspecto, o intercâmbio com os mestres ou espíritos desencarnados só era permitido ou permissível àqueles poucos adeptos eleitos nas iniciações secretas. Mas devemos considerar ainda que o Espiritismo, ou a doutrina dos espíritos, procedendo de espíritos sábios e bondosos, através da mediunidade, preenche essas condições, visto que procura lembrar-nos o que Jesus ensinou e continua ensinando-nos muitas coisas que o Evangelho não pôde explicar à sua época. Mas essa doutrina também consola e conforta os que sofrem. E o faz quando mostra a esses sofredores a causa e a finalidade dos sofrimentos humanos. Nós podemos dizer que há uma finalidade precisa na doutrina dos espíritos, objetiva. O Espiritismo veio revelar esse mundo oculto sem complexas alegorias, de forma simples, explicando tudo de maneira fácil, clara, sem segredos ou superstições. E é graças ao seu caráter racional e evolutivo que ele, o Espiritismo, rejeita dogmas, simbolismos e rituais. A doutrina dos espíritos nos ensina que a alma do homem vem da origem dos tempos e forja sua consciência através de vivências materiais nos reinos mineral, vegetal e animal, até adaptar-se ao corpo humano, no reino chamado hominal, com base na lei do progresso. Então, cada espírito passa por um périplo evolutivo muito longo, até chegar na condição hominal, quando então o Senhor da Razão passa a desenvolver-se não mais por instinto, como nos estágios anteriores. Após cada morte do corpo físico, a alma retorna ao mundo espiritual, onde continua a trabalhar, continua a estudar, tudo para o seu aperfeiçoamento. Em seguida, ela reencarna novamente, a fim de recapitular as lições vividas e corrigir os erros, as deficiências, as imperfeições das existências anteriores, das existências pregressas, sob a disciplina retificadora conhecida como lei de causa e efeito. Sim, esta lei de causa e efeito, de ação e reação, é uma disciplina retificadora, porque ela corrige o caminho do homem no curso da sua evolução. Divulgando então o conhecimento sobre a reencarnação e a lei de causa e efeito, a doutrina dos espíritos demonstra para todos nós esta grande responsabilidade pessoal de cada espírito na colheita das consequências dos seus atos em vidas passadas. Nossos equívocos da presente existência serão colhidos no futuro, nas próximas existências, quando esta de hoje se torna uma existência passada, uma vida passada. Mas é fato que a doutrina dos espíritos teria uma consequência natural para o homem quando ele tomasse conhecimento do seu corolário, dos seus princípios.
da sua ideologia. E a consequência natural foi a extinção das ideias absurdas de paraíso de ociosos ao lado de inferno de pecadores, cujas virtudes eram estimuladas por meio de ameaça de sofrimento eterno. Era assim que, antes da doutrina dos espíritos, se orientava as criaturas, com o medo, com o terror. Não pela existência de uma lei de causa e efeito. O Espiritismo deixou bem claro para nós que céu e inferno são estados de espírito decorrentes do bom ou do mal viver, respectivamente. Mas também a doutrina nos advertiu que o homem se salva por suas obras e não por sua crença. E que ninguém consegue a absolvição dos seus pecados à hora extrema da morte através de sacerdote, de pastor, de mestre, de qualquer criatura que se intitule como um procurador divino. Salvar-se para a doutrina espírita é aperfeiçoar-se espiritualmente a fim de não cair em estados de angústia e depressão após o trânsito da morte. Salvar-se é libertar-se das imperfeições, das paixões insanas, da ignorância. Isso é salvar-se. E sempre através da prática da caridade. Sem ação, de nada adiantará o discurso da reforma. Estando consciente dessa realidade, então, o espírita não pode ser pessimista. Espírita não pode ser uma pessoa triste, desesperada ou rebelde. Por uma razão simples. O espírita já aprendeu que ele é imortal. Aprendeu que a dor é transitória e útil em muitos casos. Aprendeu que as dificuldades e as catástrofes econômicas ou morais são recursos que vão despojando o espírito da sua bagagem animal, das suas imperfeições, dos seus erros, dos seus equívocos. E aí, a vida futura, não estando mais encoberta pela dúvida, fará o homem compreender melhor que pode, desde agora, no presente, na atual existência, preparar o seu futuro. Que, aliás, deveria ser o objetivo de todos nós. Trabalharmos para preparar o nosso futuro, não o futuro do ano que vem, da semana que vem ou do mês que vem, mas o futuro quando nós regressarmos para o plano espiritual. Com que bagagem chegaremos lá? E aí, destruindo os preconceitos de seita, de casta, de raça, o Espiritismo ensina aos homens a grande solidariedade que deve nos unir como irmãos, filhos do mesmo Pai. Mas reflitamos agora sobre o binômio Espiritismo e Espíritas. Nós precisamos considerar que o Espiritismo, ou a doutrina dos Espíritos, ou doutrina espírita, é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, ela compreende todas as consequências morais que dimanam ou decorrem dessas relações entre nós e com os espíritos. Como religião, ela é assim reconhecida, dada a ligação com Deus que pode promover o homem. Tanto que naquele triângulo, o vértice está voltado para Deus, do aspecto da religião. E a ciência e a filosofia estão embaixo, na base do triângulo, porque são terrenas. O Espiritismo em si mesmo, ele é uma abstração.
Ele só existe pela ação dos espíritas. São os espíritas que fazem acontecer o espiritismo. E os espíritas, por sua vez, podem sofrer a influência dos espíritos. Os espíritos superiores, lá na questão 573 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec arguiu qual seria a missão dos espíritos encarnados, eles responderam: instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Então, no final da resposta dos espíritos, a gente percebe que não há regime de exceção. Todos nós temos uma missão, porque temos uma utilidade. Bom, o tamanho da missão vai ser de acordo com a evolução espiritual de cada um de nós. Quando reencarnamos, de imediato, nós assumimos compromisso de 3 ordens. Compromisso de ordem cidadã, compromisso de ordem moral, compromisso de ordem espiritual. E esses compromissos começam logo a se manifestar no círculo familiar. Paulatinamente, ele vai se estendendo no campo do trabalho e no campo das relações sociais. Mas o compromisso não é apenas com os familiares, nossos afetos, mas abrange toda a família universal da qual fazemos parte. Não podemos esquecer que Jesus afirmou que sua mãe e seus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Mas como cumprir esses compromissos? Esse é o grande desafio. Como vamos cumprir esses compromissos? De ordem cidadã, de ordem moral, de ordem espiritual. Para exercer esse desiderato, para cumprir esses compromissos, é necessário que o homem seja um homem de bem. Tipificado lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede perfeitos, como aquele homem que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. É aquele homem que, ao interrogar a própria consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. É aquele homem que vai perguntar a si mesmo se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se ele fez a outro em tudo o que desejaria que lhe fizesse. Esse é o homem de bem. Esse é o homem que cada um de nós precisa ser. Porque aí estaremos cumprindo aquelas finalidades de ordem moral, espiritual e cidadã. A gente precisa compreender que o Espiritismo não institui nenhuma moral nova. Pelo contrário, ele apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo, facultando-nos fé inabalável e esclarecida aos que duvidam e aos que vacilam. Então, a fé é um elemento essencial no cumprimento desta moral do Cristo, que ele deixou para nós, que Jesus nos ensinou. Mas há algo de valor inestimável na compreensão do Espiritismo pelo próprio espírita, por cada um de nós.
Nós devemos aprender a extrair de cada palavra lida ou ouvida, segundo boas fontes de orientação, o sentido moral do que a gente lê e do que a gente ouve. Nós precisamos compreender que as manifestações espíritas estão cheias de lições que precisam e devem ser aprendidas e apreendidas. Conquistado o conhecimento, internalizado o conhecimento. O uso da razão é a principal característica do Espiritismo. Por isso que ele refuta as alegorias, os dogmas. Mas para entender isso, o homem não precisa ser um superdotado de inteligência e de brilho intelectual elevado. Não. Ele precisa verdadeiramente de boa vontade, do estudo e da perseverança. Boa vontade para aprender, estudar para adquirir o conhecimento e perseverar na prática constante daquilo que aprendeu. A gente precisa compreender que para apreender a dimensão material da vida, basta-nos os olhos e as demais percepções sensoriais e sentidos humanos, para compreender e apreender a dimensão material da vida. Mas para captarmos a dimensão moral da vida, necessária se torna a maturidade do senso moral. E aí nós temos que aprender a atribuir significados a tudo que nos acontece, a tudo que vemos, que participamos, que lemos, que ouvimos. Nós não podemos perder a oportunidade de captar o significado dos fatos, das coisas, das pessoas da nossa existência. Agora, para isso acontecer, para nós chegarmos nessa etapa, há uma necessidade que precisa ser atendida, que é o desprendimento da materialidade terrena. Essa é uma condição essencial. Porque quanto mais a gente se desprende materialmente, mais leve e diáfano fica o espírito. E nessa condição de leveza e de translucidez, maior é a compreensão da vida, da existência, do que nos acontece, do ponto de vista espiritual. Acerca dessa vinculação profunda com as coisas da terra, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, do nosso Evangelho, os espíritos superiores ensinam dizendo: a grande dificuldade é, em alguns ainda muito tenazes, são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. Então os espíritos estão dizendo a Kardec e para todos nós que esses laços muitas vezes são tão fortes, tão tenazes, tão seguros, que impede o nosso desprendimento das coisas terrenas. E eles dizem mais: a névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. A estreiteza do pensamento, a limitação da compreensão humana. Achamos que tudo fica no terra-terra, que tudo fica na materialidade da vida. E eles disseram mais, os espíritos: tem crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. A pessoa até acredita na existência dos espíritos e na influência dos espíritos sobre o homem, mas nada disso é suficiente para mudar as tendências instintivas e ele continua preso à materialidade terrena. E os espíritos finalizam dizendo, numa palavra:
não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los, a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. A vinculação às coisas terrenas é tão grande que, do ponto de vista espiritual, como ele diz, é um raio de luz bem tênue, absolutamente insuficiente para poder nos libertar, poder nos mostrar verdadeiramente o caminho. Todos nós precisamos nos transformar. Esse é o sentido da evolução, nos transformar para melhor, claro. E a evidência dessa transformação se manifesta naquilo que os espíritos disseram a Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então a primeira coisa que aparece é a vontade de melhorar, a luta titânica para domar essas inclinações más, expurgar de nós as imperfeições. E aí ele faz uma comparação entre o verdadeiro e o falso. Ele diz, enquanto um se contenta com seu horizonte limitado, não, isso não dá para mim, eu não faço mal a ninguém, isso é muito difícil, eu não vou conseguir, tem um horizonte limitado. Outro que apreende alguma coisa de melhor se esforça por desligar-se desse horizonte limitado, e sempre o consegue se tem firme vontade. Então a vontade retorna como elemento fundamental nesse processo de transformação. Mas vejamos agora a relação entre espiritismo e espíritos. Eu confesso a vocês que quando estava no planejamento e na montagem dessa reflexão, me deparei com uma grande dificuldade em selecionar entre tantas informações maravilhosas e tantos textos precisos e orientadores, algo que pudesse sintetizar a missão dos espíritos. Mas aí eu contei com a bondade da mentora Glorinha. Ela levou-me ao capítulo 11 da obra Cartas de uma Morta, da lavra mediúnica de Maria João de Deus e Chico Xavier, em que mãe e filho prestam uma estupenda colaboração para o progresso moral da humanidade. Então eu vou fazer a narrativa deste capítulo. O título desse capítulo 11 é Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Olha o que Maria João de Deus nos traz pela pena mediúnica de Chico Xavier, seu filho querido. Diz ela: pareceu-me que eu havia concluído um curso de preparação na vida errática, porque naquele dia fui levada por amorosos e devotados guias a um local maravilhoso pela sua amplitude e beleza. Então ela está se colocando como alguém que participou de uma formação, de um curso de treinamento, que chegou ao dia da formatura. Aí ela foi levada lá pelos seus professores, pelos seus orientadores, a um local que ela diz que é de amplitude e beleza, maravilhosa amplitude e beleza. Tratava-se de uma esfera fluídica, comparando-se às matérias delicadas de sua constituição com os elementos grosseiros característicos da Terra. Então ela já percebe que aquele espaço que ela está, aquele local, é completamente diferente de algo que pudesse ser semelhante na Terra, que na Terra é grosseiro, mas lá era mais sutil. A natureza fluídica era mais refinada. Uma vasta superfície, como um campo divino, tínhamos sob os nossos olhos. A claridade que se espalhava, iluminando-o, era abundante, mas não ofuscava,
de forma que, sobre as nossas frontes, víamos o zimbório celeste, recamado de estrelas tremeluzindo. Olha que descrição poética maravilhosa. E diz Maria: mais me impressionavam, porém, as flores estranhas, de bizarros contornos, que espargiam no ambiente um capitoso aroma. Então, aquele ambiente onde ela estava era inundado por aquele aroma maravilhoso dessas flores que ela considerava estranha, porque nunca tinha visto. Parecia que nos achávamos num templo maravilhoso do infinito, sem limites nos portentos de sua grandeza. Elementos de vida penetravam profusamente em nosso ser, enchendo-nos de uma deliciosa sensação de bem-estar agradabilíssimo. Então todas as pessoas que estavam nesse ambiente eram penetradas por esses fluidos divinos maravilhosos. Prossegue ela: verdadeira multidão de almas ali se conservava, quando, numa graciosa elevação da substância que constituía a superfície desse orbe, como se fosse um cômoro de névoas opalinas, materializou-se um dos mais lúcidos mensageiros do Senhor, que já me foi dado ouvir na existência do além-túmulo. Então aquele pessoal todinho que estava ali é surpreendido com a chegada desse lúcido mensageiro do Senhor, que a Maria diz que foi a pessoa mais maravilhosa que ela ouviu até então na sua experiência além-túmulo, na erraticidade, no plano espiritual. Uma túnica delicada e leve, à maneira romana, caía-lhe dos ombros. Mas o que sobremaneira nos encantava era o extraordinário poder atrativo que se irradiava de toda a sua personalidade. Então era alguém que transmitia essa luz, essa potência fluídica. As suas palavras derramavam-se nas nossas almas como bálsamos deliciosos, tal a profundeza do seu ensinamento, aliada à mais encantadora magia. Não me é possível reproduzir com fidelidade absoluta tudo quanto escapou dos seus lábios. Apenas, nas minhas expressões grosseiras, posso sintetizar a moral da sua inesquecível preleção. E aí ela vai dizer o que aquela criatura iria transmitir a eles. Irmãos, iniciou ele, em vossas experiências nos planos da erraticidade, compreendestes como são fugazes as ilusões do mundo físico. Felizmente, já vos despojastes do corpo de impressões materiais, que, conserváveis dentro das lembranças nocivas daquilo que, em sua maior parte, constituía o lado prejudicial da vossa existência passada. Repousastes no fim de labutas insanas e penosos trabalhos, reconstituindo o vosso organismo espiritual combalido nas lutas. Então esse irmão de luz está descrevendo o que está acontecendo com eles e que acontecerá com todos nós. Claro está, diretamente proporcional ao grau de maturidade e avanço espiritual que cada um de nós tiver. E ele prosseguiu dizendo: agora faz-se preciso que vos reergais para as tarefas dignificadoras. Na face longínqua da terra estão ainda, sonhando e padecendo, aqueles que amastes.
Na superfície desse orbe distante, lutam os homens obcecados pelo orgulho e pela impenitência. Lá, todo um campo ilimitado de trabalho se desdobra às vossas vistas. Guerras destruidoras, sentimentos aviltantes, corações aflitos, coletividades sofredoras, trabalhadas pelas mais duras privações, leis absurdas, ignorância, martírio, insânias. Tudo se confunde esperando a luz espiritual. Então, naquele momento, estava dando a senha para todos aqueles que haviam concluído aquela formação, como ela disse no início, para que eles viessem até o orbe, contribuir no aperfeiçoamento da humanidade, ajudar a todos nós. E a veneranda entidade prosseguiu dizendo: os homens têm lutado muitos séculos procurando a verdade, onde ela não se pode encontrar. Os eternos enganos da gente. Um dia lhes foi dado contemplar a face luminosa do divino plenipotenciário. Um dia nós conhecemos Jesus, lá atrás, 2000 anos. Houve regeneração parcial dos abusos que se perpetravam e observou-se grande argumento da civilização. Houve então uma melhoria inicial. Mas ele diz: as criaturas humanas, porém, esqueceram muito depressa o sublime enviado. Os abusos de toda a espécie reapareceram, a verdade foi obscurecida e o erro se restabeleceu no mundo. Então, o venerando espírito está dando um diagnóstico perfeito. Jesus veio, alguma coisa melhorou, depois nós entramos num descompasso, e agora, com a chegada da doutrina dos espíritos no final do século XIX, nós estamos tentando recuperar este tempo perdido. E ele disse mais: os homens, no seu afã de saber, criaram então as filosofias e as ciências, as quais, contudo, não podem ir além da matéria, em sua expressão mais grosseira. No orbe terreno, pois, verifica-se atualmente o eclipse das luzes espirituais. Grande progresso tecnológico, pobre progresso moral. Os avanços da humanidade no campo da ciência e tecnologia não são acompanhados devidamente pelo avanço da moralidade dessa mesma humanidade. E ele disse mais: cabe-nos operar um movimento grandioso de restauração das crenças puras. Olha que interessante. Grandioso movimento de restauração das crenças puras. Voltemo-nos para o solo ingrato daquele mundo de experiências e provas, onde o pão que nutre o corpo se mistura com os prantos amargosos das almas. Outro diagnóstico perfeito. E ele diz: trabalhemos, diz com entusiasmo, trabalhemos, levantemos as criaturas humanas da sua inércia moral, verifiquemos a nossa ação sob as vistas amoráveis daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Está dizendo para nós: sigamos o Evangelho de Jesus. Este é o roteiro. E aí a Maria vai dizer então: mas nesse momento, houve naquela maravilhosa preleção um estranho estacato, uma parada. Algo diferente aconteceu. O relâmpago indescritível, esplêndido na sua beleza e silêncio, iluminou as profundezas do ilimitado. Eu não saberia contar o que se passou então. Um sentimento intraduzível de êxtase e veneração se apoderou de nossas almas, fazendo-nos curvar, cheios de compunção e de lágrimas. Então houve alguma coisa
física muito forte, muito violenta, mas muito bela, muito sensível, que encheu todo mundo de êxtase, de emoção. Todos os espíritos que ali se confraternizavam sentiram como eu, nessa hora, uma energia nova. E sem saber relatar o que se passara, adquiríamos uma força que não possuíamos, uma estranha iluminação, fazendo-nos volver à superfície da terra, para a qual trazemos a missão consoladora. Diz ainda Maria: desde esse instante, integramos as fileiras dos que pugnam pelo aparecimento de uma nova era para a humanidade, elaborando ao lado de todos quantos se experimentam sob o aguilhão da carne, esclarecendo-os e confortando-os de forma indireta, sem que sintam de maneira tangível a influência de nossa ação, nós queremos dizer a todos os homens como nos foi dito naquele inenarrável momento. Então ela vai repetir aquilo que o venerando Espírito havia dito na assembleia que Maria participava. Sigamos a Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que o celeste enviado, na sua infinita misericórdia, faça cair em todos os corações a luz maravilhosa do divino relâmpago do seu amor. Fantástico, não é? Sensacional. Aí está, meu amigo, minha amiga, a divina e consoladora missão dos espíritas e do espiritismo, qual seja acolher, consolar, esclarecer, orientar. Esta é a missão que nos cabe, como espíritas, como cristãos. Agradecer o carinho da atenção e das boas vibrações emanadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.